para nós é uma alegria. Enfim, hoje é o nosso quinta, quinta roda de conversa aqui, digitais, né? E dessa série que é uma série que traz insumos para um processo de projeto, de planos, né? Execução de planos participativos para 6 comunidades no Sudoeste Paulista, né? 2 aldeias Guarani, 2 quilombos, comunidades quilombolas e duas agrovilas, né? De reassentamentos, né? Ou assentamentos do MST. E essas aulas, que na verdade são aulas, né? Mas ao mesmo tempo rodas de conversa, foram pensadas como consultorias abertas, né? Momentos em que esses que foram entendidos como interlocutores importantes para o processo e com questões que são muito são camadas, né? Questões que são camadas importantes, né? Da compreensão dessas comunidades e da compreensão das possibilidades, né? Do porvir, né? De como lidar com daqui para diante. Então, essa interação com essas questões, através desses convidados, entendíamos que ia para além daquilo que era, né, essa consulta referente a essas 6 comunidades portanto, iria interessar também, ia ser muito importante para muitas outras pesquisas e processos de projeto, de planos pelo Brasil, enfim. E aí entendíamos que seria muito rico que isso fosse aberto, que tivéssemos outras vozes, outras cabeças, né? Aqui para interagir junto, né? Então, nós iniciamos, né? Então, acho que muitos de vocês participaram de todas as rodas, né? Então, o imaterial, a questão cultural, né? Com a Amália, depois tivemos, eu erro a ordem de vez em quando, mas tivemos o Tomás Lotufo falando de bioconstrução, tivemos o Fábio Miranda falando sobre a questão da energia e um monte de coisas que vem quando a gente puxa esse fio, né? Vem um novelo muito importante. Depois a Isabel, do Fluxos, falando sobre a água, uma aula, enfim, todas as aulas lindas, mas super, enfim, com muito conteúdo, muita inspiração. E hoje temos a Bia, né, que está aqui, Bia Gol, ecocozinheira e permacultora, né, pesquisa pelo mundo da produção de comida em loco, resgatando histórias e receitas, também criando novas. Faz exposições de food art e land art no Brasil e fora. É consultora de restaurantes, sítios, escolas e empresas. Ela vai falar um pouco da própria jornada, acho que vai expandir e vai dar mais nuances, né, dessa experiência interessantíssima que ela traz. E nós estamos muito felizes. Eu estava até contando que é uma roda, mas eu estou começando a me referir como um círculo de rodas, assim, quase que né, estamos girando aqui, porque começar com a Malha falando do imaterial e aí a Bia chega agora para fechar esse ciclo, e na verdade um círculo a gente nunca fecha, porque o círculo está sempre em movimento, então na verdade fecha esse primeiro ciclo, né, que aí ele vai seguir aí, enfim, vibrando aí daqui para diante, mas porque quando a gente fala do alimento, a gente fala também da cultura, né? E aí as coisas começam a se embaralhar de uma forma muito rica e interessante. Então, Bia, como combinamos, né? Temos aí 1 hora para você fazer uma exposição, depois teremos um pequeno intervalo técnico aí, para tomar uma água, enfim, da natureza, como diz a Lara, para depois voltarmos e fazermos aí uma roda de diálogos e tal. Convido a todos que, durante a exposição da Bia, que quiserem já façam inserções, né, no chat com questões que a gente recupera lá para o final, porque algumas vezes a gente, para não perder, né, é bom já deixar registrado. E é isso. Bia, uma grande honra, uma alegria, a palavra é toda sua. Bom, bom dia, pelo menos está todo mundo me ouvindo. Tá tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas é isso, acho que o Li já fez uma apresentação boa. Obrigada, Li. Desde 2000 eu viajo pelo mundo e o meu interesse nas viagens é principalmente ver como a comida nasce, né? Como as pessoas interpretam
as plantas, as flores, as folhas, e como isso vira comida, e quanto da cultura delas, quanto da história delas está envolvida nisso, né? Então, eu participei aqui, vi aqui as outras apresentações, e todas elas trazem um pouco a questão da produção de comida também, da cultura, né? Acabei de voltar justamente da Bahia, fiquei lá com os pataxós, e comi o peixe na patioba, não sei se vocês conhecem esses indígenas, e nesse processo, né, de fazer o peixe na patioba com eles, a gente ouviu tantas histórias, as crianças sempre participam, né, os idosos, todo mundo estão junto ali naquela cozinha aberta, no caso deles é uma cozinha aberta, e esse dia inteiro de produção, ela é carregada, né, de ancestralidade, e de botânica, e de química, porque, né, que aquela folha que dá lá na floresta está ali embrulhando peixe, eles falam dos óleos essenciais, aí tem as plantas de poder, uau! Então, quanta coisa que envolve, né, essa produção de comida em comunidade. Então, ouvindo a palestra, a conversa, né, do Tomás, que foi incrível também, ele falou muito dessa questão da bioconstrução, analisar o entorno, respeitar o entorno, né? Porque é disso que a gente está falando, né? De um respeito integral pela natureza, né? O planeta, as pessoas, animais, plantas, tudo. E então eu fiquei ouvindo ele, assim, lembrando das viagens, lembrando das pessoas, das vivências, justamente, né, a questão da sazonalidade, das temperaturas, das águas, da areia, da argila, e lembrei de várias situações técnicas de como se produz comida. Por exemplo, no deserto, eu gosto muito de viajar pelos desertos. Agora, nessa viagem para a Bahia, por exemplo, eu fiquei bastante tempo na Caatinga, também com a marcha, bastante tempo com a Marcha Hanzi ali, fiquei uma semana na família, na fazenda dela. Como fazer surgir comida, né, de areia. E uma das experiências interessantes que eu tive no deserto, justamente são com um dos povos, né, os beduínos lá na Jordânia, de enterrar a comida, né, na areia durante o dia. Eles comem à noite no jantar, ela quentinha. Até se abrir aqui, eu vou mostrar a foto para vocês dessa técnica que eles desenvolveram e como eles plantam plantas rasteiras nas pedras, né, levemente sombreadas do deserto. Quer dizer, uma técnica tão particular, tão inteligente, e que as crianças fazem isso também, as mulheres, os homens, toda a comunidade. Depois a gente falou, o primeiro, na verdade, agora acompanhando aqui um pouco o raciocínio da ordem das aulas, a Amália falou bastante da questão imaterial, né? Então, voltando para isso, eu falei um pouco ali da bioconstrução, mas a comida, na verdade, ela é memória, né? Então, como a gente produz comida, assim, ou recolhe ela da floresta, né? Eu falei um pouco aqui da experiência com as pessoas que vivem no deserto. Mas, nos últimos anos, eu tenho tido bastante, né? Sendo brasileira e viajando bastante no Brasil, nesses 20 anos eu viajei bastante, conhecendo as comunidades aqui brasileiras. E como tem sido importante nos últimos anos esse resgate, sabe? Em muitos lugares que eu fui visitar, muitas aldeias que eu fui visitar, até assim uns 5, 6 anos atrás, eu falava, nossa, mas isso é um teatro que se monta para turista, né? Ficava feliz em conhecer, ficava agradecida em conhecer, mas no íntimo eu também ficava um pouquinho triste, assim, de que não era uma coisa, né? Eu julgava na época, assim, isso não é tão verdadeiro. Mas era importantíssimo montar esse teatro para eles terem, eles mesmos, essa apropriação, né? Deles saberem como isso era, saber como isso aconteceu historicamente, e reproduzindo aquilo ali para a gente, vinha uma força, um orgulho. E agora, depois de 5 anos visitando várias aldeias, eu percebi que isso já está muito mais introjetado, assim, nos lugares que eu tenho ido. Tem cada vez mais espaços em parques e reservas que dão
incentivo, né, para essas comunidades resgatarem a sua cultura e começarem a fazer registros de artesanato. Daí a comida é fundamental, os utensílios de comida são fundamentais, as técnicas, né? Então, justamente agora ali, como eu falei no início da conversa aqui, com os pataxós, né, como eles faziam esse peixe na patioba, e como a cozinha é formada, né, como eles montam a cozinha, os utensílios de cerâmica. Então, sim, inicialmente é uma coisa um pouco forçada, mas é verdadeira, né? E isso, a cada geração vai sendo passada para a garotada, que vai tendo mais orgulho de ser, né, daquela comunidade, e daí a coisa toda é reproduzida com um pouco, mais naturalmente, né? Então, sim, está muito no lugar do imaterial, né? Atualmente, por exemplo, é interessante a gente adequar isso a 2023. Então, as comunidades indígenas, elas ensinam para a gente várias técnicas ancestrais, mas elas estão em 2023. Então, sim, também fazem agrofloresta, caçar, e não faz mais tanto sentido, né? Estando em reservas assim, com espaço limitado, tal. Enfim, não é mais o caso de focar tanto em carne, né? A gente já entendeu que existem outros nutrientes nas plantas e nas raízes, tal, que suprem, né? Historicamente isso fez sentido, agora não faz mais. A gente tem outros saberes, né, à nossa disposição. E então os indígenas também estão se adequando a isso, né? Também estão modernos. Então a gente, quando vai visitá-los, e também tem que se modernizar a visão, o olhar, né? Olha, continuando falando lá do imaterial, das memórias, também a gente passou agora pela Páscoa, né? Que os cristãos têm os seus hábitos gastronômicos e a história passada através desses encontros gastronômicos. Os judeus, né? Os judeus eu acho que é uma coisa até mais incrível, né? Porque a comida e as tradições unem eles como nação pelo mundo, né? Às vezes é uma etnia além da questão religiosa, né? E a comida, ela é fundamental, né? Nessa amálgama, né? Cultural. E então, no material, tá lá a comida, a produção de comida. Na bioconstrução a gente já falou um pouquinho. Na questão da energia, foi interessante, porque ele citou bastante a questão... ele teve uma hora ali que ele comentou, mais tem me preocupado, que é essa ainda extrema produção de coisas, né, no mundo, e não tem para onde ir, realmente. A gente já está, assim, com a quinta ilha, né, de plásticos sendo formada no oceano, tudo já está com mini partículas de plástico. Então, como lidar com essa produção de lixo? Então, os orgânicos é uma coisa, assim, para a gente não ficar tão desestimulado, eu tento buscar, assim, quais são as coisas que a gente pode fazer, que está no nosso alcance. Então, os orgânicos é uma coisa que realmente todos nós podemos lidar, né? Mais de 50% do que se vai para os lixões, para os aterros, é de resíduo orgânico. Então, isso é uma coisa que também tem que voltar a ser falado, né? Nesses lugares mais, nessas comunidades, isso está lá no fundinho de tal, essa coisa de criar a terra preta, né? Tem esse conceito, em muitos lugares eu percebo que tem, mas também está, obviamente, se perdendo, né? Então, ali também tem essa questão que se desenvolveu dessa naturofobia, das pessoas não lidarem, né, com os próprios resíduos, com essa naturalidade. Então, uma das coisas que ele comentou sobre gerar energia são essas usinas de queimar plásticos tal pelo mundo, que geram também energia, e o biogás. Então, já tem também algumas comunidades que já estão usando biogás, que já estão usando gás através desses resíduos orgânicos, né? Então, também entra na produção de comida, pensando nessas cidades do futuro, pensando numa cidade realmente sustentável, como é que a gente pode colocar essa questão dos resíduos, né, nesse ciclo. E a questão da água, ainda não ouvi ela, mas assim, a água
é vida, né? A água é o que movimenta tudo. Então, como que a gente usa a água sem destruir com ela? Como que a gente... Só um pouquinho. Pedro, tá bom, obrigada. Como que a gente usa ela sem acabar com ela? Como que a água realmente entra num ciclo próspero, né? Como é que a gente faz? Ela deve ter falado dos biodigestores, as fossas ecológicas, os TEVAP. Então, a maioria desses lugares realmente tem biodigestores, ou tem TEVAPs, ou tem fossas. Como que a gente armazena a água também, questão das cisternas, como as casas são construídas com esses telhados, né, com plantas de raiz curta ou trepadeiras, enfim. Então, nessa ilha que eu fui lá na Amazônia, que eu quero comentar com vocês, que eu gostaria de trazer aqui como exemplo, enfim, é uma ilha no meio de um rio amazônico, né, o Maués. Então, a água ali na Amazônia, para quem já foi, é central, né? Então, como cuidar realmente dessas águas, né? E quanto que ela traz ali de produção de comida. São várias formas de produzir comida usando ela ali na Amazônia. Bom, eu fiz aqui passei assim pelos temas que já foram falados aqui nesse ciclo de conversa. Eu, como permacultora e ecocozinheira, agora me concentrando um pouco mais aqui na apresentação, esqueci do problema técnico, eu comecei a viajar e pesquisar essa produção de comida pelo mundo. Em 2007, voltei para São Paulo e criei um restaurante que, na verdade, ele ficou só um ano de portas abertas para o público. Ele passou 8 anos, na verdade, só funcionando com reservas agendadas e com um ponto de encontro para muito agricultor, ativista, pessoas que estavam pensando sobre o assunto, então, Schumacher College, pessoal da GVSES, o pessoal da rede ecossocial, Food Revolution Day, o Slow Food era um convívio do Slow Food. Então, já em 2007, 2008, 2009, eu sempre trouxe agricultores, né, e pessoas que produziam comida em torno de São Paulo, perto de São Paulo, e vendia a comida deles diretamente, explicava por que a gente pagava R$10, né, no tomate em vez de 5 no convencional, porque a gente ajudava justamente essas pessoas a ficarem lá em Itapevi ou ficarem em Mogi, sem eles precisarem vir para São Paulo, né, morar num subsolo de um prédio, ser zelador, enfim, eles manterem a vida deles como agricultores ali próximo da cidade. Fiz muitos desses ciclos nesse espaço durante 8 anos, conheci muitas técnicas permaculturais na cidade e comecei mais fortemente com esse ativismo de floresta e cidade junto, curando um pouco esse medo que as pessoas têm da natureza, né? Propondo esse lugar de análise. Será que a gente já está maduro emocionalmente suficiente como humanidade para olhar para a natureza? Esse medo, ele é autêntico, né? A gente tem medo dos fungos, das bactérias, dos bichos, né? Um monte de coisa que a natureza, elas nos assusta e, ok, temos que ter responsabilidade com isso, né? Sim, é autêntico, mas a gente já está num ponto, talvez, eu sempre propunha isso lá, de a gente mudar um pouco essa relação com a natureza, né? Não precisa cimentar tudo, se isolar completamente, né? Ver um escorpião e gritar, ver uma cobra querer matar, ter um pouco mais de calma, né? Eu propunha sempre calma. E a comida sempre é esse lado leve, esse lado que agrega, essa desculpa, na verdade. Por isso que eu chamava de bistrô, de restaurante, porque a minha desculpa como cozinheira sempre foi fazer rodas de comilança, de festa, para provocar, por fogo, assim, na história. E sempre funcionou muito bem, né? Foi muito, muito legal. Daí, em 2015, eu fechei esse espaço, fui viajar um pouquinho mais. Em 2018, eu fui contratada pela Prefeitura de São Paulo para fazer hortas em comunidades, né, em favelas. Fiquei 2 anos contratada. Nessa, eu acabei montando uma outra casa permacultural, que é aqui a Casa Botânica, e que se propõe de novo a isso, ser uma casa permacultural no meio de uma megalópole, com práticas de vida que eu acho que são mais sanas, algumas coisas que eu escolhi como prioridade, assim, que eu coloco a minha energia. Em 2023, eu entendo que é impossível ser ecológico, né?
o mundo está todo estruturado para a gente não ser. Então, esse é o grande desafio mesmo, a gente trabalhar com isso, viver com isso, pesquisar isso e ter calma, né? A coisa mais sustentável, na verdade, como fala meu amigo Pete, é ser feliz. Então, escolher, cada um ver aquilo que é possível fazer. O que eu escolhi é isso, morar de um jeito mais natural, e aí as pessoas vêm aqui, visitam, passam por experiências e, quem sabe, se inspiram. E a questão do lixo e produção de comida, né? Então, eu sou bem ativista, assim, de evitar embalagens e de explicar para as pessoas que é possível ter comida orgânica para todo mundo, desde que a gente reconheça as plantas e assuma parte, nem que seja 1% da produção da própria comida, né? Que seja um vasinho de manjericão na janela da área de serviço, mas que a gente entenda um pouco o processo da produção de comida. Então, são duas informações que eu acho importante. Mais de 80% das plantas do mundo não são venenosas. Então, é possível ter comida orgânica para todo mundo, a gente sabendo disso e reconhecendo as plantas. Nem todas desse 80% são gourmets, né? Mas pelo menos uns 40% são que tem óleos essenciais, assim, bem fortes, que a gente pode usar na gastronomia, né? Enfim, as outras, elas têm fibra, tem outros nutrientes, enfim, não é necessidade, não é preciso ter fome, esse é o ponto. E, então, essa é uma informação que eu acho que é legal todos saberem. E outra coisa que eu acho interessante também a gente questionar é, realmente, em 2023, como a gente vive, quanto da nossa comida a gente produz, né? A gente está realmente 100% dependente do mercado. Quando a gente pensa em comida, a gente pensa que seja uma feira orgânica, um mercado, etc. e tal, mas a gente está completamente dependente de comprar, né? O quão resiliente isso é. Quer dizer, eu estava vendo uns dados, assim, esses dados ainda não são muito precisos, mas em torno de 20% da população mundial planta para 80%, né? Então, a gente foi conduzido por uma situação em relação à comida, nesses últimos 100 anos, assim, em que a gente não assume a nossa parte, né? A gente não assume a nossa atuação enquanto ser humano no planeta Terra, cuidando da própria alimentação e, consequentemente, cuidando do planeta, cuidando de si, cuidando da saúde, porque como a gente come, muda o mundo, né? Realmente, isso é incrível de perceber. E aí, visitando cada vez mais, né, que eu adoro viajar assim, essas aldeias, essas comunidades, e eu percebo como justamente essa relação de produção de comida, tanto no campo, como na floresta, como na cozinha, né, ali na hora de fazer os pratos mesmo e compartilhar, como isso tem cura envolvido, né? Cura desse processo nosso de afastamento, né, do natural. Eu vou pedir agora, eu já fiz assim essa apresentação, eu vou falar sobre como eu cheguei lá nos Chaterês Maués, em Maué, e como é que eu cheguei nessa ilha, porque o meu objetivo nessa viagem específica que eu fui para a Amazônia foi justamente, eu sempre pesquisei como produzir comida da forma mais orgânica possível. Então, eu visitei muitas fazendas orgânicas, que pode ser de monocultura, inclusive, né? Mesmo sendo orgânicas, mas aí eu visitei muitas fazendas biodinâmicas, muitas fazendas com agrofloresta e tudo mais. E nos últimos 4, 5 anos eu tenho focado em visitar florestas que se mantêm de pé, enquanto mais originais, assim, e o ser humano conseguindo produzir alguma coisa dentro dessas florestas, né? Então, eu visitei algumas fazendas de café no México, visitei algumas fazendas de chá e tal na Tailândia. Aqui no Brasil, eu visitei bastante produção de cacau e cupuaçu, também de castanhas, tanto na Amazônia quanto em várias regiões do Nordeste. E uma das coisas assim que eu estava super curiosa era para saber o Guaraná de Maués, né? Que os índios Saterês que descobriram esse cipó na floresta, tem esse saber ancestral. E a Ambev tem uma fábrica lá em Maués, né? E eles estavam fazendo o padrão, que é essa questão da monocultura, destruir a floresta para fazer, né? Monocultura de Guaraná. E aí, há uns anos atrás, acho que se não me engano, uns 15 anos atrás, começou a ter um trabalho com os Saterês, que são esses indígenas,
para ver se era possível comprar deles esse Guaraná para a Ambev. E está acontecendo isso. Então, eu fiquei muito curiosa disso, como é que, né, uma técnica ancestral tão cuidadosa com a natureza e com as pessoas, assim, pode alimentar, né, o sistema capitalista, que eu acho que é essa questão, essa transição que a gente tem que lidar agora, né? Como é que faz essa transição? E fiquei lá com eles, eu tive a sorte de conseguir fazer essa viagem, ficar morando lá com a comunidade. Fiquei lá 10 dias, participei de todo o processo de colher o guaraná na floresta, acordar de madrugada, passar pelos rituais deles de comunidade mesmo, né? Eles ralam, assim, a barra de guaraná na língua do pirarucu seca, e fazem os rituais espirituais, passam aquele guaraná entre os participantes do grupo, vão para a floresta, colhem o guaraná nos balaios, levam para o rio, lavam o guaraná, secam o guaraná, torram, tudo isso feito em comunidade, junto, né? A garotada não vai para a floresta, mas participam da lavagem do guaraná no rio, depois da torra. Enquanto isso, a gente comia um ingá, comia um araçá, né? Né, sempre o lance dos lanches, das comidinhas da floresta. É uma comunidade realmente assim que não tem energia elétrica, não tem tratamento de água, né? Então realmente é fazer as necessidades no mato, é dormir no meio embaixo da árvore na rede ali numa palafita aberta, tomar banho no rio. Eles vivem ainda dessa forma. E esse pessoal, essa comunidade está, se eu não me engano, os números tem que confirmar, mas assim, fornecendo quase 80% desse Guaraná para a Ambev, dessa forma. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ver isso, de vivenciar isso com eles, e daí no meio do caminho, tá ali na rotina com eles, né, ali no caso ainda faz sentido a caça, por onde eles se encontram, né, e a pesca. E aí, ouvindo eles, na Amazônia, quem já foi sabe que tem as farinhas d'água, né, que é aquela farinha dura, que também é uma paixão minha, ela é feita com a mandioca brava. Então, cada lugar tem a sua própria farinha d'água. Então, uma é mais torradinha, uma mais amarelinha, mais vermelhinha e tal. E isso depende da terra que isso é plantado, depende do tempo que ela é colhida, como eles fazem a fermentação, como eles fazem a torra. Então, cada comunidade, cada aldeia tem uma personalidade, né? Coloca a sua marca na sua farinha d'água. Isso é muito interessante. Então, para mim, assim como gulosa, gourmet, foods, né? Assim como eu gosto disso, é uma alegria também ficar pesquisando as farinhas d'água lá quando eu vou para a Amazônia. E aí tinha uma fama muito grande a farinha d'água de uma ilha de Veracruz, que é essa ilha que eu estava comentando, que fica ali no Rio Maués. E aí, conversando com as pessoas tal, eu queria ver, nossa, mas tem como eu chegar nessa ilha? Tem como eu conversar com eles, com essas comunidades, ver como eles fazem essa farinha e tal? Aí um fala com outro, cheguei numa moça que lá dentro da ilha tinha WhatsApp e tal, consegui combinar com ela de eu visitá-los, e ela foi tão gentil, querida, que ela falou, olha, no dia tal a gente vai fazer, na casa de farinha a gente vai fazer farinha, a gente vai ter esse processo todo, né? Só que demora uns 7 dias, porque como é a farinha d'água, né, feita com a mandioca brava, tem que esperar colher, esperar a fermentação. Eu falei, tudo bem, mudei as minhas datas ali da viagem, tudo. Eu falei, é importante, quero muito ir, tô louca para conhecer. Fui e foi incrível, né? O fato de assim, chegar nessa ilha, tudo já foi muito encantador, foi muito legal a abertura deles. E obrigada, está sendo ótimo. Lara, agora a gente faz assim, a gente vai passando, eu acho que as imagens, eu vou contando só rapidinho, até a gente chegar lá na ilha de Veracruz, aí a gente vai mais devagarzinho, né? Então, eu acho que pode passar aí a minha apresentação. Aqui eu estou falando do nosso projeto aqui, da pesquisa, né, dos lugares que a gente está convivendo, né, conhecendo. Aí aqui eu falei, justamente de material, né, da questão que a Amália trouxe, aí eu trago nessa questão de que a comida é memória realmente.
Aqui, essa é uma foto, né, que justamente eu trouxe, que foi no Rosh Hashanah lá em Tel Aviv, que eu fiquei 6 horas na casa de uma família lá, né, judia, e eles contando histórias, tal. Então, além dos 8 pratos tradicionais do Rosh Hashanah, eles tinham mais uns 10 pratos depois só para ficar contando história, e foi maravilhoso, enfim, foi uma experiência muito intensa para mim, aquela comida, aqueles sabores, e eles contando tudo em torno daquelas receitas, e essas receitas vêm carregadas, né, de ecologia, de política, enfim, um monte de coisa. Aí a próxima, pode ir passando. Aqui então, esse buraco, né, no deserto, lá na Jordânia, uma das técnicas, também pode ser colocado fogo ou não, falando um pouco trazendo um pouco a bioconstrução, né, do tomate, assim, como a gente se adequa ao entorno, assim, com harmonia, com respeito, com a observação, de fazer realmente a natureza trabalhar. São milhares de técnicas, milhares de saberes que a gente tem que respeitar, ouvir, resgatar, né? Então, é muito interessante essa vivência no deserto, foi muito interessante. Bom, aqui, falando um pouquinho da energia, aqui na Casa Botânica, quando eu cheguei, como tem um cipreste na frente, tem um hábito aqui em São Paulo, né, de plantar ciprestes na frente da casa. Isso é uma tradição portuguesa que fala que dá abundância, mas, na verdade, o cipreste, ele tem um químico, né, nas raízes, nas folhas, que não cresce nada embaixo. E aí, eu comecei a fazer vários buracos no quintal e colocar o resíduo orgânico. Então, aqui é um processo de trazer energia para a terra, né? Trazer uma vitalidade para a terra. Pode seguir, Lara, por favor. Aqui, falando da água, né? A gente falou um pouco das cisternas. Aqui é uma praça enorme, uma praça pública gigante lá na Cidade do México, em que eles cuidam de toda a água em cisternas, enfim, em caçambas, tal, que é uma das lagoinhas lá, que a comunidade cuida. Então, a Cidade do México, para quem conhece, também é uma cidade gigante, acho que é maior que São Paulo, e também tem esse movimento, assim como em São Paulo, de hortas urbanas, e eles estão produzindo muita comida. E as conversas são sempre, como aqui em São Paulo também, eu participo, a Lara também participa, né, dos movimentos das hortas urbanas. Geralmente as conversas são em torno de um piquenique, etc e tal. Sempre tem produção de comida envolvida e comilança. Então, próxima. Aí aqui eu falo um pouco do Otto, né, desse espaço, a primeira casa permacultural que eu já falei para vocês, que na verdade ele ficou restaurante aberto por pouco tempo, ele virou mais um espaço de vivências. Aqui eu estava dando aula para crianças, eu tinha uma oficina chamada a Comida Maluca, em que a criança tinha que comer de tudo, porque eu também sou da ideia de que a saúde está na diversidade, e a gente tem muita dieta de restrição. Eu falo muito da dieta de comer de tudo. Aí as pessoas mal intencionadas interpretam, às vezes brincam comigo, interpretam isso mal e falam comer de tudo, então come também comida ultraprocessada. Não, comer de tudo que é comida, né? Que vem da terra, porque a gente come pouca variedade. E quando a gente pensa em dieta, isso é muito intimidante, né? Sempre tirar coisa. Então, continue lá com seus hábitos alimentares, mas coloque muitas coisas junto, né? Coloque muitas folhas, principalmente, e comece a abrir aí as papilas gustativas. Abre primeiro o coração, daí abre a mente, daí abre o corpo, e abrir o corpo realmente significa abrir as papilas gustativas. Fazem décadas, gerações que a gente já não tem a introdução alimentar da forma correta, isso no mundo inteiro. Eu percebi, assim, nos lugares que eu viajo, que essa confusão sobre o que é comida de verdade, o que é alimento ultraprocessado, tá lá na comunidade bem humilde, está lá nos ricões, né, nos ricos e que tem grana, e no mundo inteiro, gente, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, a confusão é a mesma, as pessoas não sabem mais identificar o que é comida de verdade e alimento ultraprocessado. Por causa de várias coisas que a gente já falou aqui, né? A gente se afastou da produção da nossa comida, quando a gente pensa em comida, a gente pensa em comprar, quase todo mundo, e também tiraram da gente a nossa papila. As nossas papilas gustativas estão fechadas. Então, aqui é mais o Otto. O Otto, ele e a Casa Botânica praticamente foi feita, a Casa Botânica, com
coisa sempre das ruas, aqui nas conversas, que é lixo para um, não é lixo para mim, é como a gente vê, e o não consumo, eu acho que é importante agora. Pode continuar, Lara. Então, esse espaço aí recebeu, né, muitas conversas, como a gente traz agora aqui para a Casa Botânica também, pode seguir, passando. Então, também, artesanato, né, que é uma aula de pode seguir. Gastronomia, essa questão a oficina maluca, né? A comida maluca com a garotada para abrir as papilas. É bom fazer essa oficina maluca com os adultos também. Pense em você aí agora, se questione. Quais são os ingredientes que você não come? Por quê? Muito provavelmente não é alergia, não é nada, muito provavelmente é uma coisa mais um bloqueio psicológico e daí da papila, né? Interessante. Bom, pode seguir, eu faço bastante trabalho assim, abrindo as papilas. Aí, fechei esse espaço, né? Fui viajar, e viajar eu fiz muito exposição de food art, sempre trabalhando a comunicação, o meu ativismo, né? Da gente voltar a ser humano no planeta Terra, cidade e floresta juntos, usando a comida como ferramenta, né? Comunicação para chegar nas pessoas. Pode seguir. Esse foi o projeto que eu comentei que eu fui contratada pela prefeitura aqui em São Paulo, fazendo hortas nas comunidades, né, em várias favelas de São Paulo. Pode seguir. As pessoas ficam sempre encantadas em mexer na terra, a gente fazendo ou vasinho ou canteiro, incluindo todo mundo, todas as pessoas, né? Um acaba cuidando do outro, porque quando a gente cuida da terra, cuida do planeta, a gente acaba cuidando da gente, do colega, do vizinho, acaba sabendo o nome, sabendo da história, sabendo de onde vem, se vem do Maranhão, se vem do Rio Grande do Sul. Aqui já são um dos encontros aqui na Casa Botânica. Pode seguir sempre, ó, comida e conversa. Comida, conversa, risada. Aqui, passeando numa floresta com crianças também, identificando as punks, identificando as cascas, as raízes, os rizomas, como a gente usa isso para cuidar da pele, do cabelo, dos dentes, comer. Pode seguir. Isso aqui é na Casa Botânica também, então, além de ter mais de 400 espécies de plantas, a gente tem galinha, composteiras diversas, assim, para mostrar para as pessoas várias opções de como compostar o próprio resíduo orgânico. E a gente está aqui, como eu falei, né, pertinho da Avenida Paulista, uma megalópole, é possível, pode seguir. Sempre que a garotada, todo mundo vem aqui, sempre tem coisa para colher. Aqui o Lucas está feliz porque colheu amoras, mas agora a gente está colhendo tomatilho, chuchu pra caramba. Boa parte do que eu como aqui na Casa Botânica vem da Casa Botânica mesmo, os meus convidados também. Então, a gente sempre faz os pratos assim com o quintal. Pode seguir, continuando aqui nas comunidades, nas favelas, né? Enfim, todas as comunidades. Aqui é um tipo de composteira que eu fiz, mas quem não tem condição de fazer composteira, mas mesmo no prédio, gente, onde for, fazer um buraco na terra é o jeito mais maravilhoso, assim, de lidar com os resíduos orgânicos, inclusive papéis e tal. Pode seguir, um jeito bom de fazer terra preta. Bom, outra forma, além da gente tornar os nossos jardins mais ativistas, e os nossos jardins, né, menos ornamentais, e tornar, assim, jardins comestíveis, é realmente fazer as hortas urbanas, plantar comida por tudo, passear pela cidade e ver aí chuchu, maracujá, melancia, por que não, né? Fazer flores e comidas junto com as árvores, reconhecer as árvores e colocar no nosso passeio, nos nossos passeios, levar parte do que a gente come para casa. Algumas pessoas me perguntam, mas e a poluição, não sei o que, gente, o ar que a gente respira, o ar que está na nossa pele, está tudo junto, não tem separação. Isso é que ajuda também a purificar o ar, a purificar a terra, né? Gosto muito, assim, das paredes verdes, telhados verdes, já falo aqui que não acho legal com vaso, é legal que seja trepadeira ou plantas que consigam sobreviver sem depender dos seres humanos. Pode seguir. Bom, chegamos na Ilha de Veracruz, né? Então, passamos lá por Maué, já contei a história aqui do Guaraná, do Saterês, que tem essa relação bonita com a floresta, com a produção do Guaraná. E aí, os saterês, eles são saterês e tal. Cheguei nessa ilha, gente, uma coisa interessante,
é que eles não... Eu perguntei assim, vocês são Santa Teresa também? Não, a gente não é. A gente é o que for, né? É branco, é ribeirinho e tal, mas essa negação, né? Da sua origem, assim, da sua aldeia. Isso é comum também, a gente sabe, e já não, presenciou, né, quem visita as aldeias e tal. E aí, enfim, mas olha para elas, né, para eles, né, claramente, assim, eles têm um jeitinho muito parecido com o pessoal que eu estava lá do Santa Teresa. Mas, enfim, a família Lagoa me recebeu, essa moça da esquerda, a Yaci, que era o meu contato lá, que tinha o WhatsApp e tal, ela que proporcionou essa experiência, e eu fiquei morando com essa família, né, com a mãe dela e com a tia mora do lado, eles vivem realmente de um jeito bem bonito, todo mundo cuida de todo mundo, realmente aquela história de que as crianças são da comunidade, então a Iaci realmente é mãe da Maria, mas a Maria dormia às vezes com a gente, às vezes não dormia com a gente, às vezes ela dormia na vizinha, no outro vizinho, e tinha uma rotatividade das crianças, assim, então eu percebi que a criança confiava no adulto. É claro que ele tinha um vínculo com a mãe, as crianças têm um vínculo com a mãe, mas a criança tem uma confiança muito grande no adulto, o adulto vai ajudar ela, ela confia nisso, é muito bonito de ver. E aí, a garotada sempre tá junto, né? É muito gostoso. A gente chegou lá no primeiro dia, eu conheci a comunidade, daí a gente foi para o meio do mato, no meio da floresta deles, onde eles têm, de um lado da ilha, a mandioca brava e do outro lado o aipim, a mandioca mansa. É interessante essa separação, gente, porque é muito difícil, eu achei muito difícil ver a diferença entre a mansa e a brava. E vocês sabem, né, que se a gente consumir a brava sem o preparo certo, ela pode matar. Então, tanto que não é comum aqui no sul, né, no sudoeste, a brava, mas lá é muito tradicional, é muito importante essa farinha d'água, tudo que eles fazem com essa mandioca é fantástico, assim. Então, a gente está aí no meio do mato, colhendo a mandioca, pode passar, a mandioca brava. Aqui ele está tentando mostrar para mim a diferença, alguns detalhes da mandioca brava, mas assim, eu não consegui perceber tão bem, não. Depois eu fui lá ver a mansa e não vi a diferença. Eles plantam, né, gente, nessa terra, na Amazônia, ela tem essa terra pobre, né, de nutrientes, assim, ela é muito areia, né, ela foi um deserto, provavelmente, ela foi um deserto, então essa ilha, eles têm muito orgulho dessa terra preta que eles têm lá. Porque justamente eles sabem que isso é ancestral, né? Os ancestrais deles cuidaram dessa terra preta e eles têm essas práticas ainda. Tanto que nessa ilha eles não fazem queimadas, né? Isso é muito legal, isso é um saber que eles têm, que é uma sabedoria maravilhosa, realmente. Eles não queimam, eles deixam as folhas ali e vão formando essa terra preta. Então, eles têm muito orgulho dessa terra preta. Pode seguir. Eles sabem quanto custa na Amazônia ter uma terra preta dessa. Essa mandioca foi para a casa de farinha. Essa casa de farinha atende em torno de 40 famílias que vivem nessa ilha. E essa semana que eu fui era o dia de fazer a farinha d'água, né? Então, vários membros de várias dessas famílias estavam lá levando a sua mandioca. Esse era nosso núcleozinho ali, mas depois se misturou tudo, que foi uma delícia. E a gente passou um dia inteiro, um pouquinho mais, descascando a mandioca. E vocês podem imaginar que delícia que é ficar fazendo um trabalho assim manual, um trabalho artesanal, conversando, rindo, vendo a vida passar, vendo a vida acontecer. Para mim, estava sendo incrível estar ali com eles. Pode seguir. Como eles tratam as crianças, tal. Nessa foto é interessante, porque tem outros membros, né, de outras famílias, esses montes de mandioca iam chegando lá, e um ia realmente ajudando o outro, tudo misturado, tal. Tinha uma pessoa, né, um senhor que estava doente um dia anterior, esse é o do segundo dia, que é o senhor aqui que está do lado da Maria, do lado direito, com bermuda preta, esqueci o nome dele. No dia anterior ele tinha passado um pouco mal, e aí 4 pessoas da comunidade que estavam ali pegaram a bicicleta, foram até ele. Eu vi que a comunidade inteira se mobilizou para ir visitá-lo, levar chás, ver o que ele tinha, levaram comida, tal. E daí no dia seguinte ele foi lá, ó, ele não estava ainda conseguindo descascar a mandioca, mas ele foi lá ficar com o grupo. E dá-lhe história. Pode seguir.
Daí, bom, a gente segue aqui, pode passar, Lara, acho que bastante imagem desses 2 dias. Bom, descascou a mandioca, leva ela para uma canoa que eles têm no quintal, sempre a questão, né, da água, eles fazem essas casas altas, essas palafitas, coloca água ali na mandioca para ela fermentar. Pode seguir. Fica desse jeitinho, ela ficou aí por, se não me engano, 3 dias. Depois a gente volta ela fermentada já, fica com essa aparência meio esbranquiçada, meio gosmenta assim, volta para casa de farinha. Todo mundo começa a voltar, né? Os seus núcleos familiares lá, as pessoas começam a voltar com a sua mandioca já fermentada. E aí ela é ralada, né? Então ela vai ser ralada. Pode seguir. Todo mundo, gente, participa disso, é muito bonito. Elas vão passando vários momentos do dia. As pessoas vão passando pela casa de farinha. E aí, quem é bom de ralar, vai para o ralador. Quem é bom de lavar, fica lavando. Quem é bom de carregar água, cuidar do cano, vai cuidando do cano. Quem é bom de contar história, fica lá contando história. Sabe isso? Quem é bom de fazer a merenda, vai lá e faz um peixinho, faz a merenda. E sempre nesses processos, né? Quem é bom de cuidar da canoa, da parte de madeira, vai lá, né? Essa moça aqui, a Fran, inclusive, ela era boa de lavar a tapioca, né? Então todo mundo falava, ela é boa nisso, né? Então ela brilhou ali durante 5 horas lavando a mandioca, né? Colocando nesse pano, nesse tecido e fazendo essa filtragem, né? Desse suco. Tudo é aproveitado, né? Então esse suco ele escorre para um balde que depois é feito um outro tipo de farinha, né? A gente tirou uns 5 tipos de farinhas daí, e o caldo virou ainda tucupi, né? Virou um molho, ó, e virou uma sopa no processo todo mesmo. E não é a comida amazônica, gente, vamos lá. Como a gente fala, né, da nossa... Para mim é muito interessante fazer uma leitura de onde eu tô, sentir onde eu tô, com quem eu tô, como a pessoa cozinha, o que ela está oferecendo para mim, né? Pode deixar um pouquinho parada aí, Lara, agora, porque tem a ver com o que ela está fazendo aqui. E a comida amazônica ela é muito fermentada, né? Eles lidam bastante assim com a questão das bactérias, tal. E então é interessante isso, assim, os caldos, né? Não sei se vocês já experimentaram. Os molhinhos amazônicos, eles têm muita fermentação, né? Chega na boca assim, enche de saliva. Né, uma característica bem forte deles, assim, não é uma coisa simples, né, para quem não está habituado, assim. Então, isso aqui é a introdução alimentar, realmente, se abrir para outros sabores, se permitir, não é simples. Quando a gente vai num lugar, numa comunidade que oferece um sabor, assim, que a gente não conhece, pode ter aquela rejeição inicial, né? Mas depois que a gente come 2, 3, 4, 5 vezes, abre essa papila gustativa e daí amplia, inclusive, a nossa sensibilidade para outros sabores. Né? A gente começa a ficar mais sensível para outros sabores também. Interessante. E é interessante também ali na Amazônia essa questão da fermentação das bactérias, essa vida, né? Porque bactérias, esses fermentados, é muita vida no corpo, é muito anticorpos mesmo, é muita cura. E muita água, é tudo muito líquido. As comidas lá são muito líquidas, muito papinhas, assim, né? Interessante também observar isso em torno deles, né? Como os seres humanos se relacionam com a Terra, com que a Terra dá, como é essa interpretação, como são as comidas, né? Já, por exemplo, a comida lá na Jordânia, no deserto, não, era uma comida que se comia com a mão, ela era mais seca mesmo, ela era mais torradinha, ela era... Então, é interessante, na Amazônia é tudo meio aguado, assim, é meio molhadinho, é meio sopinha. E cada coisinha que eles colocam, né, nessa poção mágica ali, nessas sopinhas, ela faz bem para alguma coisa e eles vão falando sobre isso. Né? Conforme eles vão fazendo aqui essas receitas, eles vão comentando e falando, e alguém traz do mato, eu trouxe um pouquinho de jambu aqui. Então, está tendo uma troca muito intensa de informações e de saberes nesses processos coletivos, né, em torno da produção de comida. Assim, a garotada vai aprendendo literalmente a cozinhar, a garotada vai aprendendo a
plantar, porque eles veem que tem que deixar o resíduo orgânico lá na areia para virar terra preta, a folhinha vai em cima do pezinho de aipim, de mandioca, para deixar aquela terra úmida. Ninguém precisa necessariamente explicar, elas fazem parte do processo, está muito integrado nessa ilha isso, é muito legal de ver. Aqui, então, por favor. Bom, é isso, né? São muitos processos para tirar várias farinhas. Aqui a gente está tirando o último bagaço, né? Que já separou lá aquela farinha fininha que virou o cruá e virou a tapioca. Aqui vai realmente virar agora a farinha d'água, né? Esse bagaço mais grosso aqui. Daí o Charlie, ele era bom lá na prensa, ele era o fortão, e a mulherada, a gente estava com uma peneira nesses tanques assim, peneirando esse bagaço da mandioca, e daí já tinha fazendo essa peneirando, né? E daí já tinha lá a nossa sopinha, a nossa merenda, tudo isso ao mesmo tempo, né? A vida acontecendo ali, a garotada brincando, um monte de macaquinho, um monte de passarinho, vindo compartilhar essa comida também. Tudo feito ali com carvão, né? No chão mesmo, pé no chão, tudo bem, vento rolando, tudo aberto, né? Já tinha ali um outro bolinho de aipim que foi feito. Nesse negocinho que parece ovo, gente, não é ovo não, são umas bolinhas. É uns bolinhos feitos de mandioca. Porque é isso, a gente fica processando a mandioca e ela vira várias receitas no processo. São 4, 5 dias junto ali, pegando aquela mandioca e fazendo bolo, fazendo puba. Aí chegou esse moço, ele estava participando em vários momentos, mas ele era o bom de fazer fogo e cuidar dessa panelona, ele era o mestre disso, né? É legal que na comunidade ninguém é obrigado a nada, mas a pessoa sente vontade de fazer algumas coisas, quando ela se sente bem, ela faz bem, a comunidade reconhece, valoriza, eles têm muito orgulho daí de fazer aquilo. Então, quem sabe peneirar melhor, né, brilha nesse momento de peneirar melhor, quem sabe acender um fogo melhor e cuidar dessa panelona gigante, tem o seu crédito, né? A comunidade valoriza, e todo mundo é valorizado, ganha um brilho no processo, né? E pode ser justamente isso, a pessoa que trouxe o jambu no momento certo para fazer a merenda, né? Nossa, fulano, você sempre traz o jambu, a pessoa do jambu. E aí é lindo, porque ninguém é obrigado realmente a nada, mas é muito trabalho, e o trabalho acontece, né? E cada um acha um espaço ali, é muito legal, muito bacana. Então, tá ali, os que são os guardiões de cada função. Esse cara é muito bom no remo ali, ele é bom de fazer essa mistura, porque queima a farinha, gente. É aquilo que eu estava falando antes, né? Cada comunidade tem a sua característica de fazer a sua farinha d'água personalizada por causa desses detalhes, sabe? O tempo de cocção, o tempo de fermentação, se é terra preta ou não é. Por exemplo, aqui é o resultado final da farinha deles, considerada a melhor farinha d'água do Amazonas, lá, galera dessa ilha de Veracruz. Essa farinha, para essa família, cada um levou o seu tanto, né, o seu saco, demora mais ou menos 45 dias, 2 meses, quando muito. Então, em 45 dias, todo esse processo ia acontecer novamente, né? E daí, com essa farinha aí, se faz... É a alimentação básica deles. Todos os dias eles comem no café da manhã, no almoço. Aqui a gente fez também a tapioca, então ela estava aqui peneirando, né, a tapioca para mim. No dia seguinte eu ia embora, era despedida, e eu tinha que comer a tapioca com tucumã, que a gente comia todos os dias de manhã. Eles tiram lá o tucumã com a colher, né, uma delícia. Então, fiquei apaixonada por eles, pela história deles, pelo respeito que eles têm pela ilha, pela terra preta, como eles se orgulham dessa terra preta, que produz a comida deles, né? Essas técnicas que eles mantêm. Naturalmente, eles estão, né, em 2023, fazem agrofloresta, tem lá ultraprocessado, né, como tem em todos os lugares, tal. E não tem como evitar isso, eu acho que é uma bobagem a gente idealizar isso, tem que atualizar realmente as nossas informações, mas é isso, pôr luz e foco
nessas coisas, né? Que eles fazem naturalmente, que todos os lugares têm naturalmente, porque eles têm muito orgulho disso, né? E aí, no final das contas, nesse dia aí que eu estava já me despedindo e tal, ele já cai entre nós, né? Eles já assumiram que eles eram sim Teresa, né? Então, porque é isso, né? Eles viram que eu estava totalmente envolvida na comunidade, eu estava vivendo com eles e tal. Então, mostraram a intimidade para mim, a história deles profunda, né? Então é isso, é ter um orgulho histórico mesmo, de ser o que é, né? De ser do jeito que eles são. E nada melhor, na minha opinião, do que uma roda de produção de comida para trazer isso. Agora, como que a gente traz isso, gente, para agora, né? E é isso que eu tento com a Casa Botânica e com os projetos que eu participo, dessa cura da naturofobia e trazer essa afinidade, de novo, pelo processo da comida para a cidade. Que eu acho que esse é o caminho que eu acredito, né? Lara, eu acho que tem mais umas últimas imagens aqui. Ah, tá. Ficando lá com eles, né, gente? Em algumas situações faz sentido ainda a caça ali. Eu acho que em muitos lugares não faz mais sentido, os próprios indígenas já sabem disso, né? E já não fazem mais nas reservas e nos parques, mas ali no caso deles ainda faz sentido. Aquilo que a gente viu antes era um tatu, isso aqui é uma paca, né? Eu acho. Que tá aqui, ó, né? Foi pro fogo. Então. Ai, não, isso aqui é uma paca, né? Eu não sei. Cutia, aquele outro lá era uma cutia. Ou um jabutizinho, eu não sei mais os nomes dos bichos. Eles comem tartaruguinha também, que tem lá. Isso aqui é a paca. A farinha d'água ali no cantinho do prato, ó. As cozinhas, como eu falei, elas são sempre abertas. Aqui, essa farinha d'água, né? Sempre acompanha todos os pratos. E as cozinhas são sempre abertas. E é isso, gente. A cozinha é sempre aberta e tem esse caminhar, esse circular da garotada por todas essas cozinhas da comunidade, que me mostrou, assim, essa... Já fui lá ficar com a gente, doentinho, mas queria estar junto. Pode passar, eu acho que é o tatu. Esse aqui é uma outra cozinha, só para ilustrar mesmo, só que todas as cozinhas são abertas e tem essa coisa de um comer na casa do outro. Isso aqui é aquela mesinha que o Tomás comentou na aula dele, né? Que são com essas madeirinhas abertas que a água, que não é uma pia necessariamente, mas a comida e a água escorre e vai para o chão, que é uma palafita, e lá embaixo os bichinhos comem. E é isso, eu acho que acabou. Isso, acabou. Isso é só a minha apresentação, assim, as coisas que eu acredito, que depois vocês podem ver, se for compartilhar dessas. Desculpa pela falha técnica e pela confusão, mas eu acho que veio aqui para mostrar um pouquinho o que eu busco, assim, nas minhas pesquisas, né? E já fazem, assim, 20 anos, e cada vez eu fico mais entusiasmada, porque eu acho que é essa comunicação mesmo em torno da produção da comida que traz muito a relação com a terra, com a cura da terra de um jeito ecológico viável, respeitoso, sendo moderno, né? A gente tem que atualizar as coisas claramente. E em torno desses processos todos tem muita troca humana e daí cultural e histórica e que traz a autoestima, o orgulho, né? E um orgulho positivo, claro, né? De não separação, assim, mas de ser o que é. E então é isso que eu acho. Estou aberta para maravilhoso, gratidão. Está todo mundo morrendo de fome, inclusive, assim, olhando essas coisas maravilhosas aqui. Muito bom. Foi um curso maravilhoso. E então, para a gente seguir aquela programação, para a gente dar uma paradinha, todo mundo tomar uma água e tal, e a gente, quem quiser já pondo mais questões, né, foram aparecendo algumas questões já no chat. E, então, olha, são 11h24, 11h29 a gente volta aqui. Escorregar para 11h20, 11h30, mas para a gente ter pelo menos uns 20 minutos para a gente conversar e trocar ideias aqui, para ouvir um pouco as falas que estão saindo no chat. Tá bom? Bia, então, boa aguinha ali, e a gente vai beliscar alguma coisa aqui. Até já. Até já. Olá. Não deu para não beliscar alguma coisa aqui depois dessa fala maravilhosa, Bia.
Muito bom. Estamos retomando aqui. Foi bom que a Lara colocou aqui alguns sites aqui, né? Inclusive o site da Bia, aqui no chat, no Instagram dela, e também da Escola da Cidade do Canyons Paulista, que eu não falei no começo, mas esse é um projeto, né, que coloca lado a lado, enfim, de braços dados, a Associação Escola da Cidade e a Canyons Paulista, a Associação Canyons Paulista ali no Sudoeste Paulista, né? E tudo isso com o apoio do CAU São Paulo, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de São Paulo. Bom, Bia, tem um monte de questões aqui, a gente pode também pedir para as pessoas, se quiserem, se manifestar com o áudio, enfim, abrir o áudio e falar, mas recuperando aqui, vamos lá. Lannis fala, uma reação ao processo de globalização é a localização da produção. O caso da produção Fermier na França traz isso em alto grau, utilizando as receitas tradicionais e material para o processo agroindustrial. Como você vê, não, eu acho que tem um V aqui, né? Como você vê a possibilidade de imitação do sucesso rural francês em territórios não tão desenvolvidos, né, como esse, com populações mais frágeis no contato com o mercado de alimentos, como as comunidades dos povos originários, quilombolas e assentados? É uma pergunta, assim, tipo, né, para começar a conversa, uma conversa forte aqui. Mas é por aí mesmo, acho que é a pergunta realmente que faz sentido, porque, obrigada, inclusive, porque assim, como a gente foi estruturado a pensar e a comer nos últimos 100 anos, né, como a gente foi justamente isso, se afastando da produção de comida local e dependendo de um sistema, entende? E esse sistema de comida, de produção de comida no mundo, ele definiu algumas comidas que a gente tem que comer. No Ocidente, né, ou no Oriente, muda um pouco, mas assim, e aí eles produzem em larga escala esses produtos padronizados, que depende de fertilizantes, de venenos, de um monte de coisa, porque são absolutamente inadequados, eles não são locais. E a gente está nesse ponto mesmo de relação com comida. Mesmo a gente que é mais informado, tenta saber um pouco sobre isso, se pensa realmente o que a gente come. Talvez a gente aqui, né, seja pouco privilegiado nesse sentido, mas que seja local, que seja sazonal, que respeite isso. Então, primeiro está aí, eu acho que o ponto do consumidor, da gente, da humanidade, ter noção disso, de trazer a comida um pouco mais para perto, participar um pouco mais do processo. As consequências disso que serão? A gente vai acabar consumindo mais de produtores locais, né? A gente acaba comprando mais, de novo, localmente, em escala. Isso pode ser organizado. Eu acredito que isso é possível de ser organizado e vai descentralizar o poder, né? Claramente, vai descentralizar o poder de algumas pessoas agora, de algumas empresas agora que lidam com a comida, né? Com o alimento no mundo. Então, isso não é uma coisa rápida, então isso é uma coisa que vai demorar muito, mas eu não vejo outro caminho, que é isso, essa conscientização de massa mesmo, para daí a gente começar a consumir coisas mais locais. Aí vai acontecer em algum momento, se esse mundo mágico a rolar, da gente não ter sempre acesso àquele queijo francês, ou aquela farinha específica daquela região, né? Do planeta, aquela conserva, a gente não vai ter tudo, todo o tempo à nossa disposição, de novo, mas vai ter muitas opções de muitas coisas, né? Por exemplo, não sei se está claro o que eu quero dizer, assim, começou-se a padronizar, a ter coisas ancestrais. Eu trabalhei numa fazenda que fazia azeite na Itália, na Ligúria. Então, essa questão, gente, de menos 1% de acidez, né? Isso é lorota, né? Para vender produto padronizado, que ele perde a identidade, perde justamente isso que eu estou falando, que no futuro eu espero que volte a acontecer, da gente conseguir produzir os óleos regionais, e todos vão ter uma personalidade. Então, mesmo ali no Mediterrâneo, que todo mundo produz, né, azeite de oliva, não tem essa de padronizar, né? Tem o azeite que tem uma acidez
X na França, outra acidez lá na Turquia, né? E isso é o certo, isso é o correto, né? E aí a gente como consumidor saber dessas coisas e consumir isso com esse olhar, né? Não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, mas não é uma resposta simples, ela é complexa, claro, como esse assunto, por isso que é interessante, mas o passinho de cada vez eu acho que é por aí. A gente, como consumidor, ter ciência disso e atitude nesse lugar também. A gente praticar isso, consumir esse produto, porque é assim que estão acontecendo as mudanças, é assim que eu estou vendo que está sendo a produção de comida em floresta, comida de um jeito mais ancestral, respeitando a natureza, respeitando os rios. E esse comércio está começando a acontecer aí, né? Li, me ajuda. Será que eu respondi? Acho que sim, também acho que as próximas perguntas podem fazer complementar um pouco alguma camada. Eu vou pular as coisas que eu escrevi aqui, porque a gente vai ter oportunidade, vou privilegiar mais as pessoas que perguntaram aqui, o próprio está aqui como Lanes, enfim, mas que eu sei que o nome é outro, né, Lanes? Mas, enfim, tem dois comentários meio embolados aqui. Um é o do próprio Nedlands, que fez a pergunta anterior, falando nesse panorama de busca de cidade inteligente, né, entre aspas, como é que você vê a perspectiva de criação de hortas urbanas. E depois a Nina, ela comenta um pouco isso, né, que ter reflorestado com hortas urbanas, financiando restauração ecológica com a produção de alimentos. Então, acho que não sei se você gostaria de comentar esses dois meio perguntas, meio comentários. Sim, é esse o caminho mesmo. A gente aqui na cidade, é isso. Cada ser humano agora tem que se conscientizar do processo e ver o que ele pode fazer, escolher dentro desse processo de volta para a vida, assim, o que você pega para seu, assim, porque são muitas frentes, gente, muita coisa. Mas eu, assim, que cuido dessa coisa de produção de comida e tal, e na experiência que eu estou vivenciando, eu acho que é um caminho real mesmo, factível, produzir comida em todos os lugares e aí trazer realmente as hortas urbanas, né, para a cidade, fazer hortas urbanas, porque nesse processo de fazer as hortas urbanas, vem um monte de coisa agregada. Então, a gente começa a ver, assim, que é melhor cada casa, cada prédio cuidar da sua água individualmente, né? Uhum. Do que levar para uma rede pública, a gente começa a ver que isso é um tema, isso é importante. Cada casa, cada prédio pode cuidar do seu resíduo orgânico e fazer terra, não jogar folhas, né, coisas no lixo, porque daí realmente coloca num saco plástico e vai realmente lá para o lixão e vira lixo, né, sendo que ali é adubo, é nutriente para a terra que precisa. Aí a gente vê que justamente tem comida orgânica para todo mundo, a natureza é muito generosa, muito, muito generosa, então realmente todo mundo vai ter comida orgânica e tem. Eu consigo fazer um passeio rápido aqui na. Então, eu acho que horta urbana é cura em ampla escala, assim, sinceramente. Cura das pessoas, da terra, realmente, não é papo de hippie, não, assim, é na prática, assim. A gente lida com. E depois lida com isso, né? Com a autoestima, com trocas de receitas, o envolvimento realmente das pessoas com a própria alimentação, vem de um jeito mais natural, vem de um jeito mais leve, menos com aquela coisa de cobrança, né? De dieta, de faz isso, faz aquilo. As coisas são do jeito que tem que ser, né? Trocas humanas boas, né? Sanas, assim. Ó, Então, até né, aproveitando aqui esse ensejo, tem uma pergunta que acho que vai ser a oportunidade de você falar mais disso em outro, né, com outro viés, que é essa ideia das fazendas verticais urbanas, né, tipo Pink Farms, né, que alguém está perguntando o que você acha, né? E aí, e daí uma coisa que você já falou um pouco, né, na sua apresentação e que tem a ver com a sua trajetória, mas também o Alexandre pergunta aqui, essa pergunta das Pink Farms é do Fernando. E o Alexandre também pergunta, acho que mais um reforço, né? Como é que a gente faz com os jovens, para os jovens incentivar os jovens a se tornarem mais independentes, tá? Você já deu muitas dicas de coisas que você faz nesse sentido, mas talvez um esforço, um fôlego maior pensando nos jovens urbanos nessa condição tão desconexa, tal. Enfim, passo para você aí, Bia. tá. Olha, sobre essa coisa de produzir comida nas cidades, né? Se for partir para uma lógica assim de monocultura e controle, eu acho mais difícil mesmo. Eu já visitei várias hortas
urbanas, assim, em prédios, em telhados verdes, tal, que é em vaso, elas não são resilientes, elas não são... a planta depender do ser humano, assim, é complicado, é muito trabalhoso, eu acho, assim, é o meu ponto de vista. Eu acho que pode ser feito de um jeito mais fácil, mais relaxado, e vai ser muito mais eficiente. Com trepadeiras, com plantas de raiz curta. Aqui no Brasil, a gente não vai ter nenhuma dificuldade com isso, não tem dificuldade com isso, né, realmente, de produzir uma variedade enorme de plantas e de flores, tal, que são comestíveis. Então, a minha opinião sobre a produção de comida na cidade é essa, assim, tem que ser de um jeito mais harmônico, mais permacultural mesmo, mais integrado, menos controlador. É claro que tem manejo, isso não quer dizer, gente, que não tem trabalho. A gente tem que selecionar as plantas que a gente quer plantar e tem que ter um manejo disso. Mas o que eu digo aqui é evitar um pouco essa história de fazer vasos com rúcula, alface, essas monoculturas, tomatinho, essas coisas que dão realmente muito trabalho, né? E colocar essas plantas mimadas no meio de plantas mais guerreiras, né? Mais resistentes, e locais, e sazonais, e punks, e tal, essa selvageria mesmo da natureza, que a gente está num ecossistema aqui no Brasil, né? Da Mata Atlântica, que é o mais diverso do mundo, então ele tem que ter essa diversidade para ele ser forte, feliz, generoso, né? Nos ajudar realmente. Eu acho que a gente ter essa fé mesmo na natureza e jogar junto com ela, eu acho que é isso que está precisando, ser um pouco mais malucão, assim, e na verdade, na minha opinião, super sano e integrado realmente com esse invisível, né? Que é o que dá resultado, né? Então, sim, a gente tem condições de produzir toneladas de comida na cidade, eu não tenho a menor dúvida. Se for de um jeito antigo, monocultural, não, é mais difícil. E daí essas fazendas urbanas de prédios que eu visitei, falo que eu não vejo muito futuro mesmo, assim, é muita manutenção, muito gasto, é muito difícil. Basicamente isso, pode ser fácil. Uhum. Se a gente deixar a natureza se expressar, confiar nela, pode ser mais fácil. Então, a gente quer dar uma ideia incrível, uma engenhoca, sabe? Já está pronto, gente, sabe? Relaxa um pouco, assim, nesse sentido. Até Mas, a Irma colocou aqui uma coisa interessante que acho que dá para compor, que ela conta a história quando era pequena, enfim, resgate de árvores frutíferas no espaço urbano. Acho que isso talvez seja, de fato, muito mais eficiente, vamos dizer assim, se colocar nesses termos, né, do que essas fazendas verticais. Quer dizer, pela cidade, as crianças também pegando e curtindo, como ela disse que curtia, que era uma delícia pegar carambola na rua. totalmente. É isso, gente, a gente está na floresta. Tem uma cidade aqui na floresta agora, mas tinha uma floresta, está junto, é ter essa sensação. Por que a gente não pode ter, eu brinco, eu quero ver tamanduá na Paulista, eu quero ver cipós na Paulista, eu quero ver chuchu, abóbora, por que não? É isso. E qual o problema? Aí vai aparecer um escorpião, Bill, uma aranha, você não tem medo? Tenho, a gente tem que respeitar isso, mas a gente já está com maturidade emocional, gente, aí vai para, não precisa matar tudo, isolar tudo, cimentar tudo, calma. Tem bicho, sim, mas tem uma forma de lidar com isso de um outro jeito. A gente tem que descobrir essa outra forma. Lidar um pouco com essa naturofobia, com esse medo, né? E justamente deixar a floresta chegar, deixar os bichos chegarem, né? E viver, conviver. E sim, uma história interessante, rapidinho, sobre essa coisa das frutíferas. Quando foi criado esse bairro aqui que eu estou morando, nos anos 10, 20, tinha muito paisagismo e traziam muitas plantas da Mata Atlântica, né? Nos anos 2000 eu participei de uma reserva de Jussara, enfim, organizando uma reserva de Jussara, porque o Jussara estava em extinção, e aí lá nessa reserva de Jussara eles também começaram a plantar plantas da Mata Atlântica para reflorestamento. Então, sei lá, tem aí, no mínimo, não sei, 5.000 espécies na Mata Atlântica, deve ter mais, mas lá eles tinham só 500, era muito pouco, né? Não tinham a diversidade. E a gente conseguiu descobrir umas 100 espécies, gente, aqui nesse bairro do Pacaembu, por causa dessa paisagismo, jardins comestíveis que fizeram nos anos 20 e 30, trazendo justamente frutas, coisas exóticas e tal. Então, aqui é um jardinzão
de plantas brasileiras, a gente tem muitas espécies daqui. E tem isso por São Paulo inteiro, né? Então é isso, assim, é olhar para a cidade com esse outro olhar. Aqui é uma floresta, gente, sabe? Onde estão essas coisinhas, esses bichinhos, tal? Eles estão por aí, né? Espero que cheguem mais. Olha, E parede verde, as pessoas adoram parede verde. Façam parede verde de trepadeiras. O Brasil é terra das trepadeiras, né? uhum. Olha, Irma, você não quer falar com o seu áudio? Assim, acho que é legal. Estou aqui subindo aqui, vai ter mais alguns minutos. Ah, tá bom. É sobre o meu último comentário? É, E se eu né? quiser atualizar alguns que eu pulei, fica à vontade. Ah, sim, não, é que, assim, indo no supermercado, né, agora e tal, e com o preço das coisas, a inflação, é muito triste ver, porque eu acho que tem uma lei, né, que não permite você dar os alimentos, né? Eu também acho que eu já vi um documentário sobre isso, agora eu não lembro o nome, mas é que tem muita fruta, sabe, com peso, né, do quilo, que tá vindo, tipo, sendo desperdiçada, né? E aí é muito triste, porque hoje também tem muita gente que mora na rua, então todo esse alimento ele é jogado no lixo. E aí eu queria saber, né, se existe, tipo, uma proposta, alguma intervenção para isso, porque é realmente, tipo, muito triste você ver gente, tipo, na rua com fome, e você vai no supermercado e pelo menos aqui, pronto, o preço da tangerina no quilo tá R$ 26 aqui em Fortaleza, no Ceará. E aí eu fui, acho que ontem, e eu vi que, tipo, a maioria delas já estava apodrecendo, porque muita gente não compra, justamente por causa do preço. E Essa aí, de lei já vez... mudou. Essa lei já mudou. Ah, Então, agora tem uma questão assim. Quando eu falo assim, envolvimento com a própria alimentação, com os próprios processos, ele também leva com o tempo para isso que você está falando, com essa sensibilidade com os processos todos, né? De não desperdiçar tal. Gente, isso é exatamente. A gente nunca produziu tanta comida na história da humanidade. 1/3 do que é produzido de comida no mundo é desperdiçado ou no transporte, ou na colheita mesmo, ou no mercado, ou mesmo quando a gente faz compra e deixa estragar na geladeira e tal. Quantas pessoas desperdiçam, né? Agora, essa lei existia realmente, mas ela já não existe mais. Agora a gente tem só que mudar enquanto ser humano, não desperdiçar e ter essa generosidade, compartilhar, né, fazer isso circular. Tem empresas, inclusive, que recolhem essas coisas dos mercados e fazem isso, levam para instituições, né? Tem várias empresas que fazem isso. Connect Food é um, né, de uma amiga, até a Alcione, Connect Food. Não sei se ela está aí no Nordeste, mas eu acho que deve estar. Mas tem outras, tá? Tem o Banco de Alimentos, tem um monte de gente que passa nos mercados e faz essa recolha. Mas desperdício é um tema realmente que tem que ficar esperto. A gente, eu sempre trago assim para a gente, né? O que você pode fazer, o que você desperdiça, o que você gera de lixo, porque eu acredito nessa coisa do individual que muda o coletivo, né? E falar daí sobre isso. Lumente, obrigada por você ter trazido esse tema do desperdício, para a gente ter consciência também desse número. Nunca se produziu tanta comida, tem comida para todo mundo. E outra questão, eu trabalho bastante com morador de rua, uma vez por semana, enfim, trabalho bastante, e ele está sentado às vezes embaixo de um pé de pitanga e não come a pitanga. Eita. Essa falta de familiaridade com a cidade, né? Então, isso aconteceu também na história do ser humano, né? Conforme foram se isolando da natureza e botando cimento e pedra, tá embaixo de um pé de pitanga, um pé de goiaba, com fome, e não sente que pode pegar, subir na árvore, pegar essa fruta e comer, né? Não tem nenhuma afinidade mesmo com o processo da comida, a terra, não faz esse link, né? Que cuidando da terra, aquela terra produz plantas, aquelas plantas produzem frutos e flores, aquilo pode ser comido. Que traz saúde para a gente, vigor, vitalidade, enfim. Quebrou, né? Tiraram da gente isso. Então, o nosso a função, sei lá, agora é isso, celebrar a natureza com comida e mostrando os processos. Para os jovens, porque isso tem a ver com os jovens, né? Para todo mundo isso, mas a gente só influencia os jovens quando a gente adulto tem consciência do quanto desconectado a gente está desse processo. E aí faz alguma coisa que seja. Eu não acho que todo mundo tem que ser agricultor, eu não acho que todo mundo tem esse perfil, eu não sou essa pessoa. E também não sou aquela cozinheira que cozinha na panela de cobre no fogão a lenha. Eu sou super moderna, adoro viajar, não é isso.
Mas, sim, essa relação com a produção de comida eu acho que é importantíssima, é fundamental para se relacionar com o planeta, com a própria saúde e do planeta. Então, a gente, enquanto adulto, abrindo a mente, abrindo o coração, abrindo as papilas, comendo realmente de tudo, a gente começa a mudar os nossos hábitos e a nossa comida, e isso automaticamente muda os jovens, né, que estão ao nosso redor. Porque eu trabalho muito com introdução infantil nas escolas, de alimentação. É um drama, gente. Isso é um drama. Porque os adultos não têm a papila aberta, né? Pensa aí, quantas pessoas aí põem, talvez aqui esse grupo não, mas quantas pessoas ainda põem açúcar no café, por exemplo, porque não tem a papila do amargo aberto. O Brasil é um país que não come pimenta. Pimenta é uma coisa super saudável, anti-inflamatória, importantíssima. A gente não come, tem um monte de pimenta, porque a gente não tem essa papila treinada, né? Então, os adultos, olha, a gente enquanto adulto, quanta lição de casa que a gente tem, né? Para mostrar para os jovens. Bia, maravilhosa a imagem de encontrar tamanduá na Paulista e chuchus pela própria Paulista, já está assim, me inspirou pelo resto da vida. E, então, Irma levantou a mão, vai ser mais uma pergunta, também o Alexandre pediu alguma bibliografia, depois você podia mandar, depois a gente pode encaminhar também para as pessoas. Então, Irma vai fazer a última pergunta, e depois nós vamos fazer uma brincadeira aqui do Mentimeter. De repente, Lara já podia até pôr. Lara, você quer pôr no Mentimeter aqui? Então, convido a todos a já colocarem alguma palavra que foi inspiração a partir dessa conversa, e a gente vai fazer aí um retrato aí de como que a coisa está agora. Vai lá, Irma. Não é bem uma pergunta, mas é só um comentário mesmo, né? Tipo, a respeito do que ela estava falando da papila gustativa. Eu tomava muito café com açúcar, mas aí com o tempo eu aprendi a tomar o café assim, normal mesmo. E é interessante como muda o gosto, né? E das outras coisas também. Eu odiava chuchu, até que uma vez o irmão da minha amiga, que é formado em gastronomia, ele preparou um chuchu, gente, ficou incrível. E eu tenho, tipo, amigos aqui em Fortaleza, que é a Estela Marte e o Gabriel Aguiar, eles são da mesma família, eles são biólogos, e eles são incríveis. A Estela, porque ela virou vegetariana com o tempo, então ela realmente também tem essa coisa no sítio do pai dela, né? Eles plantam, eles têm essa coisa também de levar a comida para a escola. Ela trabalhou como professora numa escolinha aqui, que eles falam sobre isso, sobre o meio ambiente. E eu também já, em Porto Alegre, observei uma escola que ela tinha uma horta, sabe? E eu acho isso incrível, você trazer isso para as crianças, porque elas criam essas memórias e esse apreço pela comunidade e tudo. Então, tipo, achei a aula incrível também, eu adorei muito, todo esse diálogo da escola com o pessoal do Quênios, né, paulista. E parabéns, Via. E também sobre o que eu tinha falado antes do documentário, não é o documentário, né, porque foi bem impactante a leitura do livro, mas é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria, né, de Jesus. É um livro ótimo, que acaba citando, né, esse desperdício e tal, de como ela tinha que fazer para ir pegar no supermercado e tudo. É bem legal o livro, assim. Obrigada, viu, Bia? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Boa, Irma. Olha, Só Bia... ia trazer um comentário. Vai lá, Bia. Se você quiser, Lara, você faz o comentário, depois você abre o Mentimeter e comenta. O que você acha? Tá bom, já faço isso. Eu estou aqui ouvindo a Bia, aqui em casa, e olhando para o meu jardim, né? E eu estou aqui perguntando, quantas espécies será que eu tenho? Fiquei curiosa sobre isso. E um pouco essa postura, né? Da interação. A gente se permitir o máximo de interação. Mas não uma interação mais de dominação, uma interação de receptividade. Uma interação, assim, né, do que eu entendo que eu posso plantar, então tem várias punks aqui, mas também o que é nascer, que interage, que dá uma sinergia, né, interessante e que traz mais aprendizados, né, traz aprendizados no tempo, no verão, no tempo de chuva, aí depois como é que é essa interação no tempo mais seco, né, como que isso tudo, né, percorre todo esse caminho. E como a gente lida com isso, né? Que paisagens são essas, né? Paisagens comestíveis que se cria e que a gente interage e que a gente novamente tem a oportunidade de incorporar. Então, acho que esse é um belo convite que a Bia trouxe aí, né? Nos mostrando os vários caminhos possíveis, né? Que
culturalmente diferentes famílias, locais, né, têm percorrido, mas também qual é o nosso caminho aqui. Então, se eu estou aqui numa certa altura, né, o que dá para produzir? Se eu estou no chão, né, como é que se eu estou em São Paulo, se eu estou no Sudoeste, e eu acho que esse é um belo convite, e um convite necessário para que a gente tenha essa coragem, essa abertura, né, de se reaprender, né? Tá tudo aqui dentro, mas vir para fora novamente, né? Aflorar novamente essa sensibilidade, né? De olhar, de sabores, né? De acolhimento também do movimento da velocidade das coisas, porque isso também, né? A gente tem uma velocidade, vem imprimindo uma velocidade, mas esse mundo natural tem diferentes velocidades, né? Então, tudo isso é a experimentação, é a convivência próxima, né? Que nem lá todo mundo convivendo com as diversas habilidades, né? Também as diversas habilidades desse mundo natural, a gente reincorporar no corpo, né? Na mente, no coração, nas mãos, nas papilas. Eu acho que queria muito agradecer, bom. Muito essa bom, Lara. viagem. Eu acho que o convite é realmente esse. É tipo assim, se sentir ser humano na Terra, olhar o entorno, nosso entorno é uma megalópole, e aí ver o que sente de fazer, mas ter esse respeito pelo que a natureza oferece também. Exatamente como você trouxe. Não precisa só plantar. Cara, o que a natureza está trazendo? Ela traz tanta coisa, né? Esse olhar observador, cuidadoso, calmo, né? Tem muita abundância, confiar nisso, tem muita comida. Gente, eu cheguei da Bahia agora quinta-feira, nem fui no mercado ainda, porque tô comendo no meu jardim. Maravilha, eu vou compartilhar aqui a Mentimeter, o resultado. E apresentar. Um pouco essa pergunta, né? Que sabor ficou mais vivo? Como é que a gente está saindo dessa conversa? Quer comentar, Ali? Eu achei interessante porque, muito frequentemente, a gente tem uma palavra que ela, né, vamos dizer assim, só que aqui, assim como a diversidade do Jardim da Bia, assim, todas as palavras, né, é uma diversidade de palavras, mas todas aqui estão, assim, tipo, se complementam, né? E achei bonito que transformação está bem no meio, ainda que não tenha sido pela dimensão, seja por algum acaso, aí não sei. Mas bonito, né? Tem tanto alguns sentimentos como algumas visões, né? Encantado, admiração, com fome, né? Comida próxima, saúde, olhar curioso, Tamanduá na Paulista, eu que pus, papilas abertas e cidade em cima da floresta, enfim, celebrando a natureza e, enfim, escura, corpo terra, esse convite né, a acabar com essa naturofobia, essa palavra nunca tinha feito tanto ecoado, eu vou usar a partir de hoje, nessa jornada comum aí. Bia, muito bom. Acho que estamos saindo aqui cheio de vontades e de possibilidades aí evidenciadas. Uma alegria. A gente tinha feito assim esse convite final, assim, né? Não sei se Bia achou que faltou alguma, né? Depois de falar tudo isso, algum aspecto que você achou que ficou aí ainda por se fazer. Então, um convite a você deixar uma questão que não vai ser elaborada aqui, mas que pode ficar aqui para a gente, enfim, ou não, ou então fazer uma despedida. As palavras finais são suas, Bia, mas gratidão eterna, maravilhoso. Estou assim, iluminado aqui. Olha, estou muito feliz, obrigada, a troca foi realmente ótima, obrigada pela paciência, né, do início ali. O que eu deixo sempre é vamos ser menos ecochatos e vamos ser mais, assim, integrados mesmo na natureza, ter fé nela, confiar, ela é abundante, ter fé. Eu acho que essa fé na vida realmente... Eu usei a gastronomia para ser meu guia, assim, porque justamente são muitos processos que ela me possibilita ter esse contato com a natureza, cada um encontre o seu, mas eu acho que comida é para todo mundo, né? Então tem essa fé. Eu acho que essa é a mensagem esse aqui. Obrigada, gente.
Faria um Maravilhoso. último convite, uma palavrinha também da Carol. Opa, boa. Carol que vai fechar essa roda de círculo, de ciclo, de tudo. Querida, Gente, muito nossa rainha da emocionada, bateria. muito feliz, que alegria essa conversa, que importante foi tudo que a Bia nos trouxe, que importantes foram as imagens também, Bia, para ilustrar o que você estava dizendo e nos deixar com mais fome. Queria agradecer muito a Bia, a cada um dos consultores, professores que tiveram com a gente esses dias, então a Amália, o Fábio, o Tomás, a Isabel, agradecer muito de coração, alma, a equipe técnica que está fazendo esse projeto, então os coordenadores, o Li, a Lara, os nossos arquitetos, a Alexandre, a Bea, a Camila, a minha assessora de imprensa, a Andréia, a nossa produtora local, a Flávia, e fazer assim muitos agradecimentos a cada um de vocês que tiveram nesses dias com a gente. É muito bom quando a gente faz alguma coisa, as pessoas estão junto, participam, se envolvem, fazem perguntas com o coração aberto. Então, muita gratidão a cada um dos que estão aqui com a gente, terminando esse ciclo que foi muito lindo, muito inspirador, e que importante que ele foi, né? Acho que a gente vai fazer agora o projeto de uma outra forma, e abro sempre para quem quiser se envolver mais, estar com a gente, vamos seguir juntos. Então, um abraço muito forte, muita gratidão a cada um que está aqui. Obrigado, Bia. Beijos. Obrigada, Bia. Incrível, uma delícia essa jornada. Obrigadão. Alegria. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Bom Bia. dia. Tchau, bom Parabéns. dia. Sensacional.